Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 26 de maio de 2023. Sextou, graças a Deus, não? Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. Os alunos que estão aqui presentes hoje são eles: o João Gabriel Machado, a Sofia, o Richard, o João Pedro, o Guilherme, o Vitor e a Lauane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar a apostila e o aprendizado em dia. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática. Hoje daremos início à situação aprendizagem 5. Nós estamos no segundo bimestre e a primeira aula da situação aprendizagem 5 começa agora. O material é enviado aos meus alunos pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 39 fala um pouco sobre a situação aprendizagem 5. Lá fala assim: resolver situações problema envolvendo cálculos de área de figuras geométricas é o assunto da situação aprendizagem 5. Quais são ou qual é a habilidade que nós vamos estudar nessa situação aprendizagem? É a habilidade EF08MA19. Resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, ou seja, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos, objetos de conhecimento, área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência. Página 52, atividade 1. Descobrindo medidas de área. As formas geométricas estão presentes nas mais variadas situações da vida cotidiana, seja na natureza, nos objetos ou nas construções. Na arte também é possível observar as diferentes formas geométricas. 1.1. A tabela a seguir apresenta as coordenadas de pontos que ligamos na ordem em que foi dada. Formam quadriláteros. Por que será que formam quadriláteros? Olha o que tem na tabela. Tem 4 vértices, né? Ou seja, 4 lados. Então por isso que ele vai formar quadriláteros, porque ele tem somente 4 vértices. Se fosse 3 vértices, formaria triângulos. Se fosse 5 vértices, transformaria em pentágonos. Isso. Utilizando uma malha quadriculada, faltou eu pedir para vocês, eu peço desculpa. Marque os pontos em um mesmo plano cartesiano na sequência. Identifique e nomeie cada um deles. Então olha lá. Na apostila de vocês tem as coordenadas do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrilátero. E eu deveria ter entregue para vocês, mas quando a gente for falar, lição de casa é tal, vamos dar uma lida para a gente ver se precisa de algum material diferente ou não, tá bom? Aí vocês pegariam a malha quadriculada e fariam o plano cartesiano. Tem que ter o X e o Y. Lembrando que o X é na abscissa. E a abscissa é na horizontal ou na vertical? Na abscissa na horizontal. Horizontal, muito bem. Aqui é sempre o X. E aqui é o Y. Professor, mas como que eu ia saber aonde que eu faria? Você pegar o papelzinho e olhar assim, qual é o maior X que eu tenho? 7 é o maior X? Não, eu tenho 14. Então eu tenho que fazer até o 14 e o menor X é o menos 4, né? Eu teria, tem menos ainda? Menor X.
Não, tem o menos 5. Eu tenho que deixar do 14 positivo até o menos 5. Aí depois, para eu saber onde que eu ia pôr qual altura eu ia ter a ordenada, eu ia olhar quem é o maior y que eu tenho. O maior y que eu tenho é o 5, é o 6. É o 6, né? E aí o menor y seria o menos 4. Então, depois de feito esse plano cartesiano, a gente vem representar. Vamos lá, coordenada A. Qual é as coordenadas do A? E ó, só para deixar registrado na aula aqui, o João Pedro fez uma crítica e eu sempre falo isso para vocês. João Pedro olhou aqui 2,6 e esqueceu que era duas coordenadas. Muito mais fácil quando a gente coloca ponto e vírgula. Por que ele pensou? 2,6. 2 inteiros e 6 décimos. Aqui seria o x. Daí ficou confuso, né? Então o ideal é separar por ponto e vírgula. Eu tenho o costume de separar por ponto e vírgula, para não confundir. Mas como é a apostila, vamos seguir a apostila. Qual é o valor do x no A? 1, 2. Parei aqui. Tá piscandinho ali. Qual é o valor do y? 6. Pá, é aqui? Esse é a coordenada? x2, y, 6. Esse aqui é o ponto A. Ponto B. Qual é o valor do x? 5. Vim até o 5. Tá aqui, ó. Quantos que vai no y? 6. 5 e 6. É aqui? Não? 6 não é? 6 é pro lado, né? Não. É x valendo 5, y valendo 6. Aqui, ó. 5 e 6. Tem aqui mesmo. Aqui é o ponto B. E o ponto C? 7 e 3. Aqui, ó. 7 até o 3. Ponto C. E o ponto D? 0 e 3. Lembra da brincadeirinha de andar de Fusca? Quantos que eu vou andar para a direita ou para a esquerda? 0. Só liga o motorzão lá. Ele não sai nem para a direita e nem para a esquerda. E na abscissa, na ordenada, desculpe, quantos que vai subir? 3. Tem que aprender a fazer somzinho de carro. Aqui é o ponto D. Aí ele fala que eu tenho que ligar ligue os pontos na ordem que foi dada. Quem foi dado primeiro? O A. Depois do A? B. Depois do B? Depois do C? Nossa senhora, João Pedro do céu, como você está dizendo mal? Quando chega no D, ele volta para o primeiro. Rapaz, tremedeira caipócara. Deve ser que o senhor não tomou nada hoje. Tem que tomar uma, será? Deus me livre. Olha lá. Não era para subir tudo. Apaguei tudo aqui. Gritinho. Aqui. 2 e 6. 5 e 6. A, B, C. A, B, C e o D. Agora, esse primeiro quadrilátero já foi feito. Quem é o próximo? Vamos lá, coordenadas. Sai sempre da origem. Sempre sai do meio. Quantos que vai andar no X? Menos 5. Então é para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5 negativo. E no Y? Para cima ou para baixo? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o ponto E. Quem é o próximo? Menos 3 e 8 positivo? Nossa, lá em cima. Menos 3 e 8. Próximo, aquele ponto é o ponto F. FD, olha a faca. E agora? Menos 1 e 5. Letra G. E agora? Menos 3 e 2. Que letra que é esse? H. Ligando o ponto. O E liga no F. O F liga no G. O G liga no H. E o H volta a ligar lá no primeiro. Certo?
Esse aqui é o segundo quadrilátero, já foi também. Terceiro quadrilátero. Sai do 0, vai para onde? Para o 1. E no Y? Menos 3. Esse aqui é a letra I. Próximo. Sai do 0, vai para onde? 3 positivo e menos 1. Aqui é o J. Hã? Ah, é verdade, errei feio aqui, obrigado. É ali, o professor viajou. Tô vendo o João Pedro aqui com sono, deu sono de mim também. O homem tá acabado aqui. Viu? É contagioso. Aqui é a letra J. J de Jair. Agora, K. Tudo já dava dor, não é que rapaz, para com isso. Vai no 8, no X. E quantos no Y? Menos 1 no Y. Isso aqui é o K. O L. Anda 6 no X e menos 3. Olha lá. I até o J. J até o K até o L até o I. Nossa senhora, perfeito o desenho. Terceiro quadrilátero já era. Quarto quadrilátero. Não, nunca mais, chefe. Menos 4 e menos 1. Isso aqui é a letra M de Maria. Depois menos 1 e menos 1. Dá N de nariz. E agora? O O. Menos 1 e menos 4. O de Otávio. E agora? Menos 4 e menos 4. P de passarinho. Ligando. M no N. N no O no P no M. Certo? Último quadrilátero. Ponto Q, o vértice Q, aonde que vai? No X valendo 10, Y menos 2. Esse é o Q de queijo. Agora o R. 10 de novo. E menos 4. O R de rato. Agora o S de sapo. 14 e menos 2. Agora o T de tatu. 14 menos 4. Vamos ligar os pontos? Que, olha uma coisa aqui. Presta atenção num erro que tem na apostila. Deixa eu ver se arrumaram. Isso aqui já faz 3 anos que está esse erro na apostila. Q, 10 e menos 2. R, 10 e menos 4. S, 14 e menos 2. T, 14 e menos 4. Continua errado. Olha o que ele fala aqui em cima. Quer ver? Só leia aqui junto comigo. Quer ver? Ó, leia aqui. A tabela a seguir coordenadas. Quando ligamos na ordem que foi dada. O Q liga no R, o R liga no S, o S liga no T e o T liga no Q. Vamos ligar para ver que fio, que janho que vai dar? Ó. Q liga no R, o R liga no S, o S liga no T, aí o T liga no Q. Formou uma figura, mas não é o que eles queriam. Isso aí não é quadrilátero. Isso aqui não é quadrilátero. Virou. Né? Ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Era para ser um retângulo, mas os caras. E pior, já faz 3 anos que tá errado. Nas videoaulas anteriores eu já falei que tá errado. Já avisei a Piaí para avisar lá que eles poderiam arrumar. Ah, mas a gente não é tão. Né? A gente sabe que é quadrilátero. Eu sei, mas se eles não tivessem destacado tanto que tem que ligar na ordem, É. né?
Então, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer na ordem. Ou se quiser fazer na ordem, nós teríamos que mudar um com o outro aqui. Mas nós vamos ligar aqui, ó. Certo? Pronto. Aí ele pedia que desse o nome. Então, hoje é dia 20 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vitão, como eu sou um cara legal, escolhe um quadrilátero e fala pra mim o que ele é. Você pode escolher primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrilátero. Vou colocar o número nele aqui, ó. Esse é o primeiro quadrilátero. Esse é o segundo quadrilátero. Esse daqui é o terceiro quadrilátero. Esse é o quarto. E esse é o quinto. Vai, Vitão. Quarto quadrilátero. Como que é o nome dele? Quadrado. Poderia falar que ele é um retângulo também ou não? Não. Poderia. Porque tem 4 lados. Porque todo quadrado também é um retângulo. Porque ele fala assim, para ser quadrado, ele tem que ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos de 90 graus. O retângulo não tem 4 lados. Agora, calma aí. Agora, isso aí é uma forma para ser o quadrado. Então o retângulo não pode ser quadrado, porque ele não tem 4 lados iguais. Para ser retângulo, ele tem que ter lados opostos iguais. Esse lado é oposto a esse, é igual? Tem que ter outro lado oposto também igual. Também é igual? Tem ângulos de 90 graus? Então ele é um retângulo também. Então aprenda. Todo quadrado também é um retângulo. Mas não é todo retângulo que é um quadrado. Então beleza, acertou. Perfeito. Escolhe um colega. Richard, escolhe um aí. Açor, não sei qual que é esse. Ó, vou deixar mais bonitinho já, tá? Pode. Como que é o nome do 5? Oi? Ah, vai aparecer, vai pagar os números. Como que é o nome do 5? É um retângulo. Escolhe alguém. João Pedro, escolhe. Primeiro, terceiro, segundo ou terceiro? Qual é o primeiro? Primeiro é esse daqui, ó. Quase que eu falo o nome dele. Primeiro, peraí. Segundo é esse. Segundo, senhor. Então como que é o nome dele? Losango. Losango, certinho. Eu falava errado quando tinha idade de vocês. Eu falava losangulo. É losango. Escolhe alguém. Então, entre os dois ali. João. Qual que você quer, João? De cima ou de baixo? Eu Não lembra nenhum deles? que é um quadrilátero. Quadrilátero tem 4 lados. E agora esses são os nomes específicos. Escolho o primeiro. Primeiro, como que é o nome dele? É... Vou dar uma dica pra você. Começa com T. Depois tem um R. Péssimo? Isso, trapézio. Senhor, quando você terminar aí. Trapézio com Z, né? Tira os vermelhos. Eu acho. É. Trapézio. E, Sofia, sobrou um pra você. Como que é o nome dele? Ah, tem o Guilherme também. Escolhe. O Guilherme ou a Sofia? Guilherme. Vai, mãe. São 5 quadriláteros. 1, 2, 3, 4, 5. Nós falamos que só tinha 6 alunos hoje. Alguém não vai comer lanche. Ah, não. Eu tava com o sexto ano aqui. Disfarce. Nada a ver. Voltando aqui. Como que é o nome dele, então, Guilherme? Paralelogramo. É um nome mão. Não, vai, senhor. Não. Mas vai subir o nome certinho dentro. Posso apagar? Vai. Olha lá. Trapézio. Losango. Mas por que você foi colocando o nome? Se era só subindo, senhor? Não, Por causa dos números. por causa dos números, por isso que eu não apaguei antes. Você tem que escolher qual que você ia fazer. Paralelogramo, retângulo e quadrado. Lembrando que todo quadrado também é um retângulo e também é um losango. Olha, vira o pescoço para vocês verem. Ele é um losango também. É um losango que tem. Todo losango tem 4 lados iguais. Só que é um losango. Mas para ser quadrado ele tem que ter 4 ângulos de 90 graus. Mas é um losango mais certinho, senhor? E um aluno que eu estava explicando na outra sala, Mas né? é um retângulo, senhor. Cara, eu não consegui entender até agora o que aconteceu. Vou apertar pausa aqui para vocês. Continuando. Adeia motor de bis,
Ainda na página 52, 1.2. Pesquise a expressão para o cálculo da área de cada quadrilátero identificado na malha quadriculada. Faça uma tabela relacionando cada um deles com a respectiva expressão para o cálculo da área. Então aqui está as fórmulas, certo? Primeiro que a gente achou foi qual? Trapézio. O que quer dizer? B maiúsculo mais B minúsculo vezes H dividido por 2. O trapézio, ele tem uma base maior, que a gente chama de B maiúsculo, base maior. E tem uma base menor, que a gente chama de B minúsculo. A altura é isso daqui, ó. A altura, o próprio nome já fala. É a altura, certo? E por que ele faz a soma dos dois, depois multiplica pela altura, para depois dividir por 2? Cara, eu não conseguia memorizar quando eu tinha idade de vocês essa fórmula, até alguém, não lembro quem que explicou para mim o porquê que chegaram nessa fórmula. Olha o que eles fizeram. Tá vendo esse trapézio? Eles tiraram uma cópia de um trapézio, viraram de ponta cabeça. A base maior tem quantos de tamanho? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí se colocando ele de ponta cabeça, a base maior veio para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a base menor tinha quantos? 1, 2, 3. 3, né? 1, 2, 3. E aí fechou aqui. Então, eles tiraram uma cópia, viraram de ponta cabeça e grudaram. Formou o quê? Um paralelogramo. E o paralelogramo, o lado dele é base maior, junto com a base menor. E a parte de cima ficou a base menor mais a base maior. E por que é trapézio o nome? Uma boa pergunta. Porque o paralelogramo, porque ele tem Tem um lados paralelo. paralelos. O retângulo, porque ele tem um reto. Na verdade, todo o retângulo é paralelogramo também tem lados paralelos. O quadrado também é um paralelogramo. Do reto, né? Daí os ângulos que não são retos, ele não é nem retângulo nem quadrado, então ele é um paralelogramo. Vou pesquisar, João. Gostei da sua pergunta. Ó, aí o que acontece? Por que ele multiplica pela altura? Quando eu pego um lado e multiplico pela altura, não é o tamanho do retângulo? Imagine o seguinte, você cortou essa ponta aqui, certo? Essa ponta que eu pintei. Se você puxar para cá, o que ela vai formar? Um retângulo. Qual é o tamanho desse lado? Base maior mais a base menor. E aí eu multiplico pela altura. Eu achei o valor do retângulo. Eu peguei um trapézio, tirei um xerox, fiz 2 trapézios virar um paralelogramo, cortei uma ponta e coloquei do outro lado, ele virou um retângulo. Por 2 porque tem 2 trapézios. Perfeito, porque o xerox não conta. O xerox é só minha imaginação. Eu quero saber do trapézio, não de 2 vezes o tamanho do trapézio. Muito bem, por isso que divide por 2. Só sabendo disso, vamos descobrir a área disso aqui? Olha lá. Qual é o tamanho da base maior? Nós calculamos já hoje, deu 7. Mais, qual é o tamanho da base menor? 3. Vezes a altura. A altura eu venho aqui e conto. 1, 2, 3. Vezes 3. Tudo isso dividido por 2. 7 mais 3, 10. 10 vezes 3, 30. Tudo isso dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Se você for tentar desenhar aqui, se acha 15 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não deu. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vai, mentiroso. Se eu virar isso aqui de ponta cabeça, se encaixa aqui. 11, 12, 13, 14, 15. Contei uma a mais. Acha mais, senhor. Você tá bloqueando. Sério? Dá certinho. 3, 6, Vamos lá de novo? 9, 12, Vamos pagar, ó. 13, 14, 15, 16. Dá 16, senhor. Então eu errei na conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com 3. Vamos ver. Ó, vou cortar aqui e vou trazer ele pra cá. Certo? Quantos quadradinhos deu? Esquece que esse aqui apagou. Ah, é mesmo. Ah, é por causa da minha 1, 2, 3, agora 4. sim. É que eu fiz na hora de eu riscar lá, eu risquei uma a mais.
Muito bem. Quem é o próximo agora? Quem chama a fórmula? Losango. Nossa Senhora. O que é o D maiúsculo e o D minúsculo? Não tem lado D ali. Mas toda forma geométrica, quando atravessa uma linha aqui assim, ó. Daqui até lá, como que eu chamo ela? D? Quem lembra o nome? D no quadrado. Sabe, como é que é mesmo? Essas retas aqui, que passam pelo meio. Começa com a letra D. Não é ângulo interno? Diagonal. Gonal. Isso. Então, quando aparece o D maiúsculo, D minúsculo, quer dizer que tem diagonal maior, diagonal menor. Quero só falar em composição que tá essa linha. É verdade, em qual posição? Essa aqui é a diagonal maior. E essa aqui é a diagonal menor. Meu Deus. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Por que isso? Se você separar essa figura em 4 partes, ela vai formar 4 triângulos pequenos. Ó, vou tentar desenhar aqui o triângulo dela. Ela tem 3 de altura e 2 de largura o triângulo, certo? Vou pôr uma outra aqui, ó. Vou fechar ela aqui. 2 por 3. Eu vou pintar. Ó, desmontei ela, não desmontei? Imagina que eu cortei e tô virando elas, tá bom? E aqui, ai, coloquei muito embaixo, muito em cima. Vou fazer de novo. É importante a gente entender as fórmulas. Ó, tá vendo essa parte que eu cortei em 4 triângulos? Vou pegar esse triângulo aqui. Vou trazer ele aqui, ó. Do jeito que ele tá, eu venho ele aqui. Tá bom? E aqui ficou um triângulo. Agora eu vou pegar esse outro aqui, ó. E vou pôr ele de frente com ele aqui. Formou outro triângulo. Vou pegar esse daqui, ó. E vou pôr ele aqui em cima. Isso. Formou outro triângulo. Aí, vou pegar esse daqui e vou pôr aqui. Mentira, você tá formando bandeira do Brasil, pelo que eu tô vendo. Isso. Você percebeu que ficou Põe um um retângulo, mas o que tem dentro? Losango. Vazio, né? Tá vazio. Eu vou pegar esse mesmo losango, vou tirar uma cópia e vou pôr aqui dentro. Coloca um tiro Então, aí dentro, isso. agora, Quantos losangos eu tenho? 2. Agora veja bem, essa diagonal maior aqui, esse lado e esse lado não continua sendo esse ladão aqui grandão? Então ele é a diagonal maior. E esse aqui é a diagonal menor. Por isso que eu faço diagonal maior vezes diagonal menor. E divido por 2 porque eu tenho mais um imaginário ali que eu fiz só para ajudar eu calcular. Então vamos tentar descobrir a altura, o tamanho da área daquela lá. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na diagonal maior. 6 vezes. E a diagonal menor dele tem 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4 dividido por 2. 6 vezes 4? 24. 24 dividido por 2? 12. Se você for tentar montar as figurinhas, vai dar 12 mesmo. Ah, como é que pode? Da hora, né? Matemática é muito lindo mesmo. Próximo, retângulo. Ah, o retângulo é fácil. É a base vezes a altura. Tanto que depois que descobriram a fórmula Nossa senhora, fiquei nervoso aqui. Depois que descobriram a fórmula do retângulo, aí você viu, fizeram o trapézio virar um retângulo grande para poder achar a fórmula, depois dividir por 2. O losango, mesma coisa. Fizeram o losango, 2 losangos virar um retângulo para achar a fórmula. Então, base vezes a altura. Então, olhando aqui, base vezes a altura. Quem é a base? 1, 2, 3, 4. Vezes a altura. 1, 2. Professor, por que colocaram H na altura? Não sei. É uma regra mundial. No mundo inteiro usam o H como altura, tá bom? Certo? No Brasil, se fosse um brasileiro e se fosse usado só no Brasil, provavelmente seria o A, né? Quem E a altura. inventou, eu acho, no país que inventaram mais com H. Certeza. O Hildebrando, tem um colega que se chama Hildebrando, professor de matemática. Então. 4 vezes 2, 8. 8 unidades de área.
Próximo, tá faltando o retângulo, e o paralelogramo e o quadrado. Paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo? Tá certo? Será, João? Eu acho que tá, senhor. Tá, porque ó, É só os ângulos que é diferente. cortou a pontinha aqui, trouxe pra cá, virou o quê? Um retângulo. Imagina que se tirou isso daqui e trouxe aqui. Virou um retângulo. Base vezes a altura. Vamos ver? A base é 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, 4, 5. A altura é 2. 2 vezes 5? 10. 10 unidades de área. E o quadrado? O quadrado é o mais fácil de todos. Ele é base vezes a altura. Ô, professor, mas a altura é igual a base. Então, base ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado. Se ele tem 3 de lado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 3 vezes ele mesmo, que vai dar 9. Alguma dúvida aqui? Quer que aperte pausa para registro ou não precisa? Ah, vou ensinar. O bagulho vai cair na prova. Esse eu acho que vai cair sim. Uma coisa que não é tão complicada e é legal de fazer. Então, ó, durante o registro aqui, meus alunos tiveram uma ideia muito legal. Fizeram uma legenda. B maiúsculo, base maior. B minúsculo, base menor. D maiúsculo, diagonal maior. D minúsculo, diagonal menor. H é a altura e o L é o lado. Muito bem. Vamos lá então, continuando. Ainda na página 52, 1.3. Um retângulo tem 8 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Encontre outros retângulos cujas as medidas sejam diferentes e que resultem em uma área igual ao retângulo dado. Então aqui está o retângulo que tem aí, né? Qual é a área em primeiro lugar? 8 centímetros. Não, a área. Ah, não. É 8 vezes... 8 mais 4. Não é Não, mais. é 8 vezes 4. Isso. Então 8 a vezes área... 32. A área é igual a 8 vezes o 4, que o João já falou aqui, quantos que dá? 32 centímetros quadrados. Qual outros retângulos também dá 32 centímetros quadrados? A vários outros. São vários mesmo. Nós vamos usar só números inteiros. Quem mais? 5 vezes 5 vezes 7 7, dá... 14, 28. 5 vezes 7, 35. Passou. Tem que dar 32. Tem que dar 32. Ai, pera aí. 5 vezes 5. 9 vezes 3. 9 vezes 3, não dá. Ai, 8 vezes 6. Mas tem Não, 8 é só por 4 daí. Tem. Deixa eu dar umas calma. Ai, que droga. Vamos pensar o seguinte, ó. Presta atenção aqui, vou dar uma dica pra vocês. Ó, acaba esse Corta outro, isso aqui no acaba meio. dois. Corta isso aqui no meio. Ele continua tendo 32 centímetros. Não continua? Forma um outro retângulo com essas duas peças aí. Vamos pegar. Deixa eu pegar a régua, vou medir isso. Não, Será que dá certo? só imagine aqui assim, ó. Separou em 2 retângulos. Forme um outro retângulo que vai ter a mesma área. Ah, mas daí vai estar o mesmo, não vai... É, mas Não. vai ser a mesma coisa. senão- Não, ó. Tira esse retângulo. Hã? Vai Não, ser- não. Tira Nossa, esse retângulo. Vai Tira... continuar sendo a mesma pergunta. Mesma área, mas vai ser um retângulo diferente. Eu quero retângulos diferentes. Pega esse retângulo de baixo aqui, ó. Você vai tirar ele daqui. Imagina que você tirou ele daqui e vai pôr ele aqui na frente. Não vai formar um outro retângulo? Uhum. E aí? Quantos que vai ser esse novo retângulo agora? Ele tem o mesmo tamanho de baixo e a mesma altura. E a metade do outro. Você trouxe aqui, é metade do outro. Você trouxe aqui na frente. Qual que vai ser a altura dele? A altura. A altura dele vai ser 2. 2, perfeito. E o comprimento desse retângulo grandão aqui ficou agora? 4. Que 4 aqui? Ele já Não, tem 8 oito só não. até aqui. Ele tem 8 até aqui, mais 8. 16. É mesmo. Olha lá. 16 vezes 2. 32. É um outro retângulo. Tá? É Vou, mesmo, cara. né? Viu? Vocês fizeram um retângulo achatado. Dá pra Ai, fazer eu- mais um retângulo mais achatado ainda. É 32. Não. 32 por quantos de altura? um. Por 1. Quer ver aqui 32? 32 vezes 1 dá 32. Tem mais? Tem. Vamos tentar cortar aqui no meio pra ver. Vamos tentar cortar aqui no meio. Ah, aqui não vai dar muito certo, ó. Cortei no meio, vai dar 4 centímetros aqui. E a hora que eu trouxer aqui, ele vai ficar um retângulo de 8 de altura por 4 centímetros, né? Então tem outros também, tem com vírgula e tal. Vamos lá. Resposta é pessoal. Mas, ao trocar as dimensões A e B, no caso A e B é lá do A base, eu devia pôr BH, né?
base e altura, na expressão algébrica A vezes B, a resposta terá que ser de 32, pois a expressão é de A vezes B igual a 32. Um outro que se podia fazer é assim: se a altura for 1, qual o tamanho que tem que ser do comprimento para que a resposta seja 32? É só fazer 32 dividido por 1, 32. Quando a altura for 2, quem vezes 2 dá 32? Faz 32 dividido por 2? 16. Se a altura for 3, agora vai dar com vírgula. Quem vezes 3 dá 32? Você pega a calculadora, ó. 13. O senhor, 13 dá certo também, 10 né? 13 vezes 8. Dá 13 vezes... 8, 16. Não, vai dar muito. Não, é menos. Olha lá, 32 dividido por 3. 10, 10,6666666. Também daria, certo? Então eu faria 3 vezes 10,6 ao infinito e além, Buzz Lightyear. 4 vezes 8. E quando o lado for 5? Vamos fazer? 32 dividido por 5. 6,4. Então 5 de um lado, 6,4 de comprimento, entenderam? Tudo isso vai dar a mesma medida. E quando ele for 6? 32 dividido por 6. 5,333. E quando for 7? Que nem você falou hoje. 32 dividido por 7. 4. Dá uma dízima periódica louca aqui, né? 32 dividido por 8. Olha lá, deu 4. Daí volta a ser um retângulo do outro jeito. Certo? Então aqui poderia até infinitas se for pôr com vírgula. Se for pôr com vírgula. E nunca vira um quadrado se a gente for coisando? Oi? Se a gente catar uma medida assim que... Ah, não, nada. Não, Poderia ser. Pode sim. Quer ver? Dá sim. Vou mostrar mas aqui aí para eles você. são triângulos. Mas todo quadrado é um Ai, meu. retângulo. Então gostei da sua, ó. 32, você vem aqui e acha a raiz quadrada de 32. 5, tudo aquele número ali. É um número irracional. Certo? Ele vezes ele mesmo, ele vai formar um quadrado que também é um retângulo de 32 centímetros quadrados. Certo? Olha aqui que subiu aqui minha resposta. Vou ler e explicar para vocês. Como a fórmula é isso daqui, ó. A área não, um lado vezes o outro lado igual a 32. Se eu colocar 5 e quero descobrir quantos que vale, vai ser 5 vezes a base igual a 32. Então a base é igual a 32, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Aí ao você fazer 32, e aqui eu fiz errado, viu? Não devia ter posto A e B. Eu devia ter posto B para base e H para altura, tá bom? Então eu peço desculpa aqui pela forma. E aí, ó, quando eu faço 32 dividido por 5, dá 6,5, tá bom? A base dele seria de 6,5. Pause para registro ou já podemos passar para a próxima? Pode? Pause. Então tá bom. 2, 1. Continuando. Mas tu quer ter com régua balançando tudo? Na outra página agora, 1.4, na página 53, né? 1.4. A professora de... Vou arrumar as coisas aí. O professor de matemática, Ricardo. Tô brincando. A professora de matemática do 8º ano, ao abordar o conceito de área de figuras planas, apresentou aos estudantes um painel com formas geométricas para que analisassem e determinassem a área ocupada pela figura ABCD, representada no interior do quadrado. O que é interior? É por dentro, é? Bom, pensei que era cidade pequena, aqui não é da capital, não. Na matemática, interior é a parte de dentro, a parte interna. Interior do quadrado. Após a análise, esses estudantes apresentaram a área da figura ABCD, sabendo-se que B é um ponto médio do segmento AE e C é o ponto médio do segmento EF. Qual foi a área encontrada pelos estudantes? Bom, eu tenho que explicar mostrando para vocês aqui, ó. Presta atenção. Ele fala que é o quê?
Ah, olha que interessante aqui, ó. A figura AEFD forma o quê? Forma. Forma. Um quadrado. Ele tem 25 metros de um lado, 25 metros do outro, Pequeno bagulho. tá? Tem várias maneiras de resolver isso aqui. É legal. Qual é a figura que essa vermelha formou? É um quadrado? É um pen... É um... É quadrilátero, é um quadrilátero. Ela é um quadrado, um losango, um trapézio, um paralelogramo. O que ela é? Parece um quadrado. Sabe quando você pega a foto assim e puxa assim? Sei. Então parece um quadrado que fizeram isso. É. Mas e daí? Ela tem... Qual é o nome dela? Triângulo Quadrado. deitado. Não é um quadrado. Quadrado tem 4 lados iguais. Pentágono não. Pentágono tem que ter 5 lados. Ah, o muito. Não. Usando. É um nome tão simples. Ah, Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos falar todos... Ela é quadrada? Não. Então descartamos um quadrado. Não é quadrado. É retângulo? Não. Não. É losango? Não. Não. É quadrilátero. Quando ele não tem nome, quando ele não tem um nome definido, quando ele não é nem quadrado, nem retângulo, nem losango, nem trapézio, nem... que mais que faltou falar? Aqueles 5 que apareceu primeiro lá já hoje, paralelogramo, quando ele não é nenhum desses, o nome dele é quadrilátero. Então, como ele é um quadrilátero, não existe fórmula para descobrir a área dele. Mas eu pensava que tipo quadrilátero, tipo assim, tipo, era só que tinha 4 lados mesmo, não sabia que era. Então, todas as figuras têm 4 lados. Algumas têm nome. Aquelas que não têm nome se chamam só quadrilátero. Agora, veja que coisa doida aqui. Não existe fórmula para eu achar isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor ele em outras figuras. Então, ó, se eu atravessar, aqui é o ponto médio, aqui no meio, não é? Se eu achar o ponto médio aqui do outro lado também e atravessar no meio aqui. Vai ter um triângulo. Ah, agora você já viu que tem um triângulo aqui. É um triângulo. E o outro lado aqui não tem nada ainda, né? Se eu pegar, imaginar que aqui é o ponto médio, aqui é o ponto médio meu também, e atravessar aqui. Ah, olha lá que Outro interessante. triângulo quadrado. Ele tem agora 2 triângulos e um quadrado. Então eu consigo achar a área. Mas a gente corta do jeito que a gente quiser. Não, estamos cortando. É, você está formando figuras, mas eu estou usando os pontos do meio. Mas tipo, a gente corta, se a gente quiser cortar aqui. Pode também cortar aqui, você pode formar outras pode figuras. cortar onde Eu vi você que você quiser. fez ali uns desenhos. Ah, não, você Eu quer. não fiz, não. Ah, então o que acontece? Repararam que eu consegui fazer figuras que eu consigo achar a área? Então, vamos achar a área dessas figuras. Presta bem atenção agora. Depois vocês vão ver que tem um jeito mais fácil de achar aí. Ó, esse quadrado aqui, esse lado aqui vai ficar medindo quantos? Quem sabe me dizer? Qual? Calma aí, já vou lá arriscar. Tem jeito que tá bom. Esse daqui, ó. Qual é o tamanho dele? Ah, isso daí? Só colocar 25 dividido por 2. Isso, 25 dividido por 2. Dá Todo quadrado. 12,5. E aqui também dá 12,5. A área do quadrado, desse quadradinho aí, a área é igual 12,5 vezes ele mesmo. Então, para ganhar tempo, porque o tempo nosso está acabando, vamos fazer a calculadora. 12,5 vezes ele mesmo. 156,25. 156,25. Agora, para achar a área de um triângulo, é a área do quadrado dividido ao... Ué, isso aqui não é um quadrado igual de baixo? Então é só dividir esse resultado ao meio. Então, o triângulo ali BC e aquele ponto que não dei nome, divide por 2, ele deu 78,125. E esse outro aqui, agora aqui é um retângulo, né? Metade de um retângulo. Aqui não tem 12,5? Qual é a altura aqui? Altura. 25. Então a área daquele triângulo lá é base 12,5 vezes a altura que é 25, mas é um triângulo, então eu divido por 2. Vamos fazer isso? 12,5 vezes vezes 25, tudo isso dividido por 2. Então dá 156,25. Você vai falar, nossa, professor, mas é a mesma coisa? É? Isso aqui, ó, é como se fosse 1/4 da figura. E isso aqui também é 1/4 da figura inteira. Tá bom?
Então o que acontece? Ele tem a mesma medida. Agora somando tudo, 156,25 mais 156,25 mais 78,125. Qual é a área total dele? 390,625. Mas eu falei que tem um jeito mais fácil, não falei? Falou. Então acha a área inteira. A área inteira é 25 vezes ele mesmo. Então lá, 25 vezes 25. Então a área inteira tem 625. Mas eu tirei um triângulo aqui, ó. Eu tirei fora esse triângulo. E esse triângulo tinha 12,5 vezes 25. 12,5 vezes 25 dividido por 2, quantos que eu tirei ali? 156,25. Então, menos 156,25. Ainda falta, eu já tirei essa parte aqui. Agora falta eu tirar essa parte. Essa parte tem 12,5 por 12,5. Então eu faço 12,5. Ai. Quantos que tinha dado? Perdi a conta. 468 ali, né? 12,5 vezes 12,5. Aí eu divido por 2, dá 78,125. Então lá, tinha dado 468,75 menos 78,125. Quantos que deu? Os mesmos 390,625. Então a gente tem que fazer decomposição. Agora vai subir com a letra bonitinha e vai fazer mais sentido. Olha lá. A área do quadrado ADEF, daquele quadrado inteiro, é de 625 metros quadrados. É metros, eu estava falando centímetros, é metros. O triângulo, qual é o triângulo aqui, ó? AB, olha bem aqui, vou pintar de outra cor para não confundir. Olha lá, o triângulo BCE. Esse triângulo que liga do B até o C, do C até o E. Esse triângulo azul, ele tem um total de 78,125 metros quadrados. Esse outro triângulo, que é o C, D e o F. CDF. É CDF mesmo. Se fosse o P no lugar do C. Tira aqui. Aí, quando eu tenho uma figura inteira e tiro só as partes azuis, fica vermelha, não fica? Então 625 menos 78,125 menos 156,25, a resposta vai ser 390,625. Pause para registro. Nossa, acabou a aula já? Já acabou? Falta um minutinho só. Olha, vou mandar o print para vocês depois aqui. Senão vai ficar um exercício só para a próxima aula. Fica ruim. Vou resolver 1.5, tá bom? Depois eu mando o print disso aqui para vocês. Vou bater o print já. Então vamos lá. 1.5. O dono de uma academia, em comemoração ao aniversário do estabelecimento, pretende distribuir a cada um de seus frequentadores toalhas de mão de 22 centímetros de largura. Largura 22 centímetros. E 30 centímetros de comprimento. O que ela aparenta? Quadrado? Isso, é um retângulo. Sabe-se que cada toalha será estampada de forma centralizada a logomarca da academia, que serão em 12 centímetros por 20 centímetros, né? Então olha aqui, no centro vai ter a imagem da academia de 12 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Então 12 por 20. A pergunta é: determine a porcentagem da área estampada em relação da área ocupada. Então eu tenho que fazer o seguinte: área total e em cima a área estampada. 12 vezes 20, quantos que dá? Área de cima, 12 vezes 20. Cortou um zero, vem aqui, 240. Dividido. 30 vezes 22. 22 vezes 30. Coloquei um zero aqui. 660. Quando você fizer na calculadora essa conta, ó, 240 dividido por 660. É isso mesmo?
2 vezes 30. 12 vezes 20. Então 240 dividido por 660 dá isso daqui. Ao multiplicar por 100, a área estampada é de aproximadamente 36%. 36,36. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Lição de casa. Um ponto. O que era o exercício mesmo? A situação aprendizagem 6. O primeiro exercício só, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Turminha, esqueci de falar. Vou mandar o vídeo para vocês do ano passado da UBMAP, da correção, para assistir em casa, para se preparar. Quando tiver um tempinho, vocês assistem, tá bom? Quando é que assistiu nós? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Nessa.